Bem-vindos ao Além do Pesadelo. Vídeo novo todos os dias ao meio-dia. Me diz de onde você ouve e que horas são por aí. Me ajude com sua inscrição no canal e vamos ao primeiro relato. Eu devia ter desconfiado no segundo em que vi aquele letreiro apagado, escorrendo chuva, como se estivesse chorando. O bar, que ele disse estar fechado para o público, mas funcionando internamente, tinha uma vibe estranha demais para uma primeira saída. Era no centro de São Paulo, numa rua que eu nem conhecia direito, meio escondida entre uns prédios baixos. Ele apareceu sorrindo, simpático, meio tímido até. Me chamou de doutora, disse que admirava mulheres independentes. Eu ri, achei exagerado, mas ok. O clima era frio, o vento cortava. Só queria entrar logo. Só que o lugar parecia abandonado por dentro. O chão rangia, mesmo sendo de cimento. As luzes estavam meio fracas, amarelas, só umas trilhas de LED acesas perto do balcão. A gente está reformando, então só tem estrutura básica, ele falou, como se fosse normal me levar para um lugar em obra num encontro às 8 da noite. Tinha cheiro de mofo misturado com algum produto químico que eu não consegui identificar. Sentei num banquinho alto, ele se ofereceu para fazer um drink especial da casa. Enquanto mexia nas garrafas, começou a perguntar umas coisas meio fora de contexto. Se eu morava sozinha, se meus pais eram vivos, se alguém sabia onde eu estava. Respondi rindo, desconversando. Tentei levar na esportiva, mas confesso que me deu um aperto. Peguei o celular para mandar mensagem para uma amiga, só para garantir, mas não tinha sinal. Aqui é um buraco mesmo, a estrutura interfere, ele disse sem nem olhar para mim. Foi aí que comecei a reparar nas coisas. Tinha uma parte do bar coberta com lona preta, tipo uma divisória improvisada. Perguntei o que era. Ele respondeu, almoxarifado, tá tudo uma zona, nem olha lá. Mas o jeito que ele falou... sei lá, soou mais como um alerta do que uma resposta. Falei que precisava ir ao banheiro e ele apontou um corredor estreito ao lado do palco, onde antes devia ter música ao vivo. Fui andando devagar, olhando para os lados e comecei a perceber que tudo ali era meio falso. As bebidas no balcão estavam fechadas, sem uso. Nenhum copo sujo, nenhum sinal de que alguém realmente tinha trabalhado ali nos últimos tempos. Passei por uma porta entreaberta com umas caixas empilhadas e vi algo que me travou. Uma bolsa feminina jogada no chão, rasgada, com a alça cortada. Senti um gelo na espinha. Aquilo não era normal. Voltei com o coração acelerado e tentei disfarçar. Disse que estava com dor de cabeça, que talvez fosse melhor ir embora. Ele insistiu, ficou meio tenso, disse que tinha preparado tudo com carinho. Tentou me dar o drink que já estava pronto, mas eu recusei. Fingi que ia ao banheiro de novo, mas fui em direção à entrada. Quando tentei abrir a porta, percebi que a trava estava ativada por dentro, tipo uma tranca interna pesada. Virei para ele. Ele me olhava parado, com o copo na mão, e só disse... Agora já é tarde, doutora. Na hora, meu corpo congelou. Não foi medo comum, foi aquele terror que gruda na pele, que paralisa até o pensamento. Eu só conseguia encarar ele, parado ali atrás do balcão, como se estivesse esperando essa reação. Tentei manter a calma, perguntei por que ele tinha trancado a porta. Disse que isso era maluco. Ele soltou um sorriso torto e respondeu com uma naturalidade absurda. É só para segurança. Vai que alguém invade. Mas os olhos dele não sorriam. Eles estavam fixos em mim, frios, calculando cada movimento meu. Aquilo estava errado num nível que não dava mais para fingir. Andei devagar para o lado, fingindo olhar o ambiente, procurando outra saída. Não tinha janela acessível, tudo tampado com madeira. O lugar era como uma caixa. Me aproximei da parte coberta pela lona, querendo entender o que tinha ali. Quando puxei só um pouquinho, ele veio rápido, segurou meu braço e falou com outra voz. Falei para não mexer aí. A mão dele tremia um pouco, não sei se de raiva ou nervoso.
E foi nesse toque, nesse aperto, que caiu a ficha. Ele não estava me dando um esporro. Ele estava tentando controlar o que eu ia descobrir. Empurrei ele com força e corri para dentro do corredor onde tinha visto a tal bolsa. Minha ideia era encontrar algum lugar para me esconder ou achar algo que servisse como arma. Atrás das caixas tinha uma porta de metal entreaberta, com uma escada que descia. Sem pensar, desci. A escada era úmida, escorregadia, e o cheiro ali embaixo era ainda pior. Tinha um cheiro de ferrugem, de pano velho molhado, e outra coisa que eu não conseguia identificar. Um cheiro ácido, forte. Meu coração batia tão alto que parecia que preenchia o ambiente inteiro. Cheguei num porão mal iluminado, com lâmpadas penduradas por fios improvisados. O chão era de concreto rachado, com pedaços de madeira encostados nas paredes. Num canto vi um colchão rasgado, sujo e roupas femininas jogadas em cima. Algumas ainda estavam molhadas. Foi aí que a realidade me deu um tapa. Ele não era só esquisito. Aquilo era uma armadilha. Tudo ali, o Tinder, o bar reformando, o jeito como ele falava, era parte de um padrão. Eu não era a primeira. Tentei lembrar cada detalhe do perfil dele, do papo inicial, mas parecia tudo planejado para parecer comum, seguro, normal. Enquanto pensava nisso, ouvi a porta da escada bater. Ele tinha me seguido. Comecei a andar de costas, tentando encontrar outro canto do porão. Mas bati o pé em alguma coisa metálica, que fez um barulho alto. Luz se apagou. Tudo ficou preto. Só dava para ouvir a respiração dele e os passos lentos descendo. Você não devia ter vindo até aqui, doutora, ele disse no escuro. A voz parecia vir de todos os lados, como se o lugar amplificasse cada palavra. Encostei na parede abaixada, tentando não fazer som. Meu celular ainda estava no bolso. Tremendo, comecei a digitar uma mensagem no escuro. Tentei digitar rápido, mas minhas mãos tremiam tanto que as letras pareciam dançar na tela. O celular estava sem sinal, mas consegui abrir o aplicativo de mensagens e escrever algo rápido pedindo socorro. Um barulho de metal arrastando no chão me fez congelar. Ele estava ali, perto, mas não dava para ver nada. Respirei fundo, tentando manter a calma, lembrando de todas as técnicas de autodefesa que já tinha lido. Meu corpo pedia para correr, mas minha mente tentava raciocinar. Cada sombra parecia viva, cada movimento pequeno me fazia quase gritar. Eu precisava de um plano, rápido e silencioso. Lembrei da bolsa que tinha visto antes, jogada no canto. Devia ter algo que servisse para me defender. Me aproximei devagar, com o coração batendo na garganta, e toquei no objeto. Era pesada, cheia de coisas que não conseguia identificar no escuro, mas senti algo rígido no meio. Uma garrafa de vidro grossa e resistente. Peguei com cuidado, tentando não fazer barulho. Ele estava respirando mais perto, e cada passo seu parecia um trovão no silêncio do porão. Era impossível prever quando ele ia se mexer de novo. E eu precisava ter reflexo para me proteger. Decidi que precisava me mover. Ir em direção à escada de novo. Se conseguisse subir rápido, talvez ainda desse para abrir a porta de fora. O problema é que o chão do porão era irregular, cheio de entulho, e cada passo precisava ser calculado. Ele deu um grito baixo, quase um sussurro ameaçador, que me fez perder o equilíbrio por um segundo. Quase deixei a garrafa cair. Respirei fundo, me abaixei e comecei a andar de costas, segurando o vidro com força. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada passo errado podia ser fatal, ou pelo menos causar um desastre. Quando cheguei perto da escada, ele agarrou meu braço. A força dele era maior do que parecia à primeira vista. Meu instinto me fez girar o corpo e acertar a garrafa na direção do braço dele. Um estalo seco ecoou pelo porão e ele soltou um grunhido. Não foi perfeito, mas deu tempo de subir. Corri escada acima, sentindo o chão molhado sob meus pés, escorregando várias vezes. Cada segundo era uma mistura de adrenalina e pânico. E a sensação de que qualquer movimento errado poderia me colocar de volta naquele pesadelo
era esmagadora. Eu precisava alcançar a saída, nem que fosse rastejando. Quando cheguei ao corredor do bar, estava completamente silencioso de novo. O barulho da chuva parecia ensurdecedor, cobrindo meu coração acelerado. A porta ainda estava trancada e eu tentei empurrar com toda a força, lembrando de cada detalhe do mecanismo. A cada empurrão, a ideia de que ele podia estar logo atrás me fazia quase desistir. Respirei fundo, concentrando toda a minha energia no movimento. Finalmente, depois de segundos que pareceram horas, a porta cedeu. Caí para fora, molhada, suja, mas livre. O medo ainda me paralisava, mas a sensação de escapar daquele lugar me deu força. Ainda sentia o olhar dele. Caí na calçada encharcada, respirando como se cada pulmão estivesse pegando fogo. A chuva escorria pelo meu rosto, misturando com as lágrimas que eu nem percebi que tinham vindo. Olhei para trás e não vi nada, mas meu corpo continuava em alerta máximo. A rua parecia deserta, só o som da água caindo nos bueiros quebrados preenchia o silêncio. Tentei ligar para a polícia, mas meu celular ainda não tinha sinal. Cada minuto parecia uma eternidade. Senti um alívio pequeno, mas não seguro. Sabia que ele podia estar esperando, apenas observando, pronto para reagir se eu voltasse a hesitar. Decidi correr sem rumo, com medo de que ele tivesse algum contato do lado de fora. As ruas molhadas refletiam a luz amarela dos postes, e cada sombra parecia se mover junto comigo. Respirei fundo e tentei memorizar os caminhos para não me perder. Passei por um beco estreito e quase tropecei em um monte de entulho. Meu coração disparou. Tentei ignorar, mas o medo estava cravado nos meus ossos. Era como se a cidade inteira estivesse contra mim, ajudando a sensação de vulnerabilidade. Eu precisava achar um lugar seguro, mas cada passo me lembrava de que ainda podia estar cercada. Finalmente, avistei um pequeno mercadinho aberto, com luzes fluorescentes fortes e calor humano vindo de dentro. Corri até a porta, batendo nela com força, e um rapaz de uniforme abriu assustado. Gritei, tentando articular palavras, explicando que alguém tinha me perseguido, que eu precisava de ajuda. Ele me puxou para dentro e fechou a porta rapidamente. O cheiro de café e pão quente me acalmou um pouco, mas a adrenalina ainda não deixava meu corpo. Comecei a tremer, percebendo que minha respiração ainda estava descompassada. Sentada em uma cadeira, tentei processar tudo o que tinha acontecido, mas era quase impossível pensar com clareza. Enquanto falava com o atendente do mercadinho, ele ligou imediatamente para a polícia. Expliquei cada detalhe: o perfil no aplicativo, o bar em reforma, a bolsa que vi, o porão, tudo. Mesmo contando aos pedaços, parecia surreal. Até para mim. A policial que chegou levou tempo para me convencer de que eu não tinha imaginado. Voltamos ao bar com viaturas e equipe de investigação, mas o lugar estava vazio, sem sinal do homem. Nenhum rastro evidente além da desordem do porão. Eles disseram que o local tinha histórico suspeito e que havia relatos de mulheres desaparecidas em circunstâncias semelhantes. Meu coração não conseguia parar de tremer. Fiquei dias em casa, sem coragem de sair, revendo cada detalhe na minha cabeça. Pesquisava notícias sobre desaparecimentos no centro de São Paulo, tentando ligar os pontos. Descobri que ele tinha várias contas falsas, perfis que desapareciam logo depois de marcar encontros. O fato de que tudo aquilo parecia normal até o último segundo me deixava em choque. Tentei dormir, mas cada barulho na rua fazia meu corpo se encolher. Só depois de algumas semanas consegui ir a um psicólogo, porque a sensação de vulnerabilidade não passava. Ainda hoje, toda vez que vejo um bar fechado ou um perfil desconhecido online, meu estômago se contrai. Meses depois, tentei voltar à rotina. Mas a lembrança do porão, da bolsa e do olhar dele ainda me perseguia. Cada notificação no celular fazia meu coração disparar, e eu checava obsessivamente perfis antes de aceitar qualquer conversa. Minha confiança nas pessoas evaporou. Até reuniões de trabalho me deixavam ansiosa.
Qualquer barulho estranho ou corredor vazio me remetia àquela noite. Fiquei paranoica, mas precisava aprender a conviver com isso. Ainda sinto um frio no peito quando passo perto do centro de São Paulo, principalmente à noite, como se ele pudesse surgir de qualquer porta fechada e olhar direto para mim. Decidi me envolver com grupos de mulheres que passaram por experiências parecidas. Descobri histórias de perfis falsos, encontros armadilhados, locais abandonados usados como armadilhas. Conversar com elas me ajudou a perceber que eu não era louca nem exagerada. O que aconteceu não era um caso isolado, mas um padrão cruel. Às vezes penso nas mulheres que poderiam cair na mesma armadilha hoje, como ele planejava. A sensação de impotência ainda aparece, mas agora vem acompanhada de alerta, de vigilância. Cada detalhe do meu encontro original com ele foi analisado, gravado na memória, para nunca mais deixar ninguém passar pelo mesmo. Fiquei meses sem dormir direito. Pesadelos repetiam o corredor do porão. A escada escorregadia, o cheiro de mofo e ferrugem e a mão dele me segurando. A sensação de sufocamento vinha antes de abrir os olhos. Cada ruído da cidade parecia amplificado. Cada sombra me lembrava do que poderia ter acontecido. Passei a carregar objetos de defesa em todos os lugares, mas mais do que isso, passei a confiar apenas na minha intuição. A noite chuvosa de São Paulo nunca mais foi só chuva. Virou um alerta constante. Cada decisão, cada encontro online passou a ser calculada, analisada, inspecionada com paranoia necessária. Hoje, quando vejo um bar fechado ou um local em reforma, a memória me pega de jeito. Lembro da bolsa rasgada, das caixas empilhadas, do cheiro ácido e do olhar dele. Cada detalhe, que parecia banal à primeira vista, agora se tornou sinal de alerta. Percebo que sobrevivemos não apenas pela sorte, mas pela atenção aos pequenos detalhes que ignoramos. Aprendi que confiança cega em desconhecidos pode ser fatal e que lugares aparentemente comuns podem esconder histórias que ninguém quer contar. Minha vida mudou, mas ao menos estou viva e alerta, com a memória viva como escudo. No fim, compreendi que o que me salvou não foi coragem nem força física, mas atenção, instinto e a capacidade de agir no instante certo. Aquela noite me marcou profundamente. Me ensinou a desconfiar de sorrisos fáceis, encontros planejados e locais que escondem mais do que mostram. Ainda sinto medo, mas é um medo que me mantém viva, que me faz rever cada passo e cada escolha. Histórias como a minha existem e precisam ser contadas. Eu conto a minha para alertar, para compartilhar, para que ninguém subestime sinais que podem salvar vidas. Eu já devia ter desconfiado desde a primeira mensagem que ele mandou, mas quando você mora numa cidadezinha minúscula no sertão da Bahia, qualquer conversa diferente parece um escape. O nome que ele usava no Tinder era Leandro da Estrada, perfil meio genérico, mas tinha uma voz tranquila nas mensagens de áudio e sempre puxava assuntos sobre coisas normais. Eu sou enfermeira no único posto de saúde daqui e, sinceramente, depois de alguns plantões puxados, a solidão bate diferente. Conversamos por umas 2 semanas até ele sugerir de nos encontrarmos num jantar simples, numa churrascaria de estrada que ele conhecia. A ideia era meio absurda, mas ele jurava que ficava num lugar seguro, perto de um posto de combustível antigo que, segundo ele, ainda funcionava só para caminhoneiros de longa rota. Disse que passava por lá direto, conhecia os donos e que era discreto, calmo. A proposta me soou estranha, mas ao mesmo tempo eu estava tão exausta de tudo que acabei cedendo. A cidade não oferece muita coisa. Os bares de sempre com os mesmos rostos e a mesmice de todo final de semana. A ideia de um encontro fora da rotina me animou.
mesmo sabendo que meus pais iam surtar se descobrissem. A gente combinou tudo para uma sexta-feira, depois das 8 da noite, já que eu estaria de folga. Ele disse que estaria com o caminhão estacionado no lugar e que ia me esperar com a mesa pronta. Carne boa, suco de caju gelado e até música. Saí de casa dizendo para minha mãe que ia dormir na casa de uma amiga. Mentira. E fui de moto até o ponto marcado, que ficava a uns 20 minutos dali, num trecho velho da rodovia que hoje quase ninguém mais usa. No caminho, o breu era absurdo, só a luz fraca da moto iluminando o asfalto cheio de rachadura. Quando cheguei, estranhei logo de cara. O tal posto de gasolina parecia ter sido fechado há anos. As bombas estavam enferrujadas, o letreiro só tinha metade das letras e as vidraças estavam sujas demais para ver qualquer coisa dentro. Não tinha carro nenhum por perto, muito menos caminhão. Parei a moto, desci com o capacete na mão e olhei em volta tentando achar alguma movimentação. Liguei para o Leandro. Ele atendeu rápido, dizendo: "Você chegou antes do combinado, né? Espera aí que eu tô vindo da parte de trás, fica tranquila." A voz ainda era calma, mas agora me parecia um pouco ensaiada. Fiquei parada ali, escutando os sons do mato, o barulho de uns bichos longe e uma ventania seca que arrastava poeira pelo chão rachado. Tentei olhar em volta com mais atenção e reparei numa coisa que não tinha percebido antes. O portão lateral, de ferro, estava entreaberto, como se alguém tivesse passado por ali há pouco tempo. Me deu um arrepio estranho, mas antes que eu pudesse decidir se ia embora ou não, ouvi o barulho de uma porta batendo lá dentro. E aí, finalmente, vi o vulto de um homem surgindo do escuro. Ele vinha devagar, saindo da sombra como se não tivesse pressa nenhuma. Usava um boné velho, camisa xadrez aberta por cima de uma camiseta branca e uma calça encardida de graxa. Mesmo com a escuridão, dava para ver que ele era alto, largo, tipo de homem acostumado a carregar peso. Quando chegou mais perto, forçou um sorriso e falou meu nome como se já me conhecesse há anos. Eu respondi meio travada, com aquele instinto lá no fundo do estômago me dizendo para ir embora. Mas não fui. Me senti burra depois, mas ali, na hora, congelei. Ele apontou para a lateral do prédio principal e disse que o restaurante ficava pelos fundos, porque a entrada da frente tinha desabado em parte, por causa da chuva de março. Era tudo tão mal contado que eu já não sabia se ria ou corria. Mas ainda assim, fui atrás dele. Dei uns passos lentos, mantendo distância. Ele falava sem parar, tentando quebrar o gelo com piadas sem graça e histórias de estrada que pareciam tiradas de filme. À medida que a gente se afastava da luz fraca do poste quebrado, o escuro ia engolindo tudo. E aí eu comecei a sentir que tinha algo muito errado. O tal restaurante era só um puxadinho com teto de zinco torto, umas mesas quebradas jogadas num canto e cheiro forte de diesel misturado com mofo. Ele apontou para uma das mesas e disse: "Senta aí que já trago a carne." Nesse momento me deu um estalo. Não tinha barulho de cozinha nenhuma, nenhum sinal de outro ser humano. Nem cheiro de comida. Olhei em volta e percebi que não tinha freezer, nem fogão, nada. Só aquelas mesas cobertas de poeira. Comecei a andar para trás, dizendo que tinha esquecido algo na moto. Ele não gostou. A voz dele mudou, ficou seca. Disse: "Você vai mesmo fazer isso?" Meu coração disparou. Disse que sim, que só ia pegar uma coisa, mas minhas pernas já estavam prontas para correr. Ele deu um passo na minha direção e eu dei 2 para trás. Quando virei para sair dali, escutei um grito abafado vindo de dentro do prédio. Um grito de mulher. Travei. Senti um frio correr pelas costas, como se alguém tivesse jogado água gelada na minha nuca. Olhei para ele. O sorriso tinha sumido. Agora era só expressão vazia, fria, sem nenhuma tentativa de fingir que aquilo era um encontro normal. E aí ele disse algo que eu nunca vou esquecer. "Você ouviu porque não devia estar aqui." Eu me virei e corri sem olhar para trás. Nem pensei na moto, só queria distância. Entrei no mato mesmo, tropeçando em pedra, galho, raiz. Me arranhei toda, mas continuei correndo feito louca.
Atrás de mim, escutei passos. Um, depois dois, vários. Ele não estava sozinho. Eu tinha certeza disso agora. Não era só o Leandro. Tinha mais gente naquele lugar. E se tinham outras pessoas, quem eram elas? As vozes começaram a surgir, misturadas com estalos de lanterna, gritos curtos e um som abafado de motor ligado ao longe. Era como se aquele posto abandonado tivesse acordado de repente. Corri pelo mato escuro, sem direção, tentando me guiar pelo farol da minha moto, que eu tinha deixado estacionada perto do portão. A cada passo, sentia galhos arranhando meu rosto e braços, mas algo dentro de mim dizia que era melhor sofrer alguns arranhões do que continuar ali. Comecei a ouvir vozes mais próximas, passos que não eram do meu tamanho, mais graves, como se fossem homens grandes se movendo rápido pelo mato. Minha respiração já estava pesada, quase impossível de controlar, e o medo me deu uma clareza brutal. Eu precisava sair daquele lugar antes que me cercassem completamente. Quando cheguei à estrada, minha moto ainda estava lá, com o capacete pendurado no guidão. Pulei nela sem nem ligar o motor direito, só esperando não ouvir ninguém atrás. Mas enquanto girava a chave, percebi que as luzes da estrada estavam apagadas e nada do que eu conhecia parecia familiar. A sensação de isolamento era sufocante. Eu sabia que se eles quisessem me pegar, tinham vantagem. Meu instinto gritava para ligar a polícia, mas o sinal de celular naquela estrada era quase inexistente. E eu já tinha ligado uma vez sem sucesso. Era como se aquela região tivesse sido engolida por um buraco invisível. Decidi seguir devagar, olhando para todos os lados, tentando memorizar cada detalhe do caminho. Mas o que me assustou mesmo foi perceber que, a cada curva que eu passava, parecia que o posto abandonado ficava mais perto do que deveria. Era impossível. Eu estava me afastando, mas parecia que algo dentro da escuridão me seguia, me puxava de volta. O motor da moto fazia barulho, mas o vento abafava qualquer outro som. E então ouvi algo atrás, um estalo rápido, e senti que não estava sozinha. Um cheiro forte de óleo queimado, misturado com algo metálico, entrou no meu nariz, me gelando por dentro. Minha mente começou a girar, tentando encontrar explicação. Será que era só minha imaginação? Queimei quilômetro atrás de quilômetro, mas a sensação de que estavam me seguindo não ia embora. Tentei gritar, mas minha voz parecia sumir no vento. A cada sombra que se movia, meu coração pulava. E cada árvore parecia se transformar em figuras humanas. Um frio horrível desceu pelas minhas costas e pensei em parar, olhar para trás. Mas o medo era tão intenso que só queria acelerar. Só queria sair dali viva. Mas havia algo muito errado. Algo que eu não conseguiria explicar depois. Quando finalmente vi a primeira luz da cidade ao longe, senti um alívio temporário. Mas foi breve, porque antes de chegar ao primeiro bairro, vi outro carro parado na estrada. O farol desligado, sombra dentro do carro, e a sensação de ser observada me congelou. Não havia mais como ignorar. Eu percebi de forma cristalina que não se tratava de acaso. Eles estavam atrás de mim. Sabiam exatamente para onde eu iria. O ar parecia pesado, e eu senti que aquele encontro, que parecia inofensivo no Tinder, era só a ponta de algo muito maior. Algo que usava pessoas como isca, e eu quase caí na armadilha completa. Desviei do carro parado sem olhar muito, mas no reflexo rápido do retrovisor, juro que vi alguém dentro, encapuzado, imóvel. Meu corpo todo tremia, mas segui em frente, acelerando o máximo que a moto aguentava. Entrei na cidade direto pela rua principal, achando que ali estaria segura, mas a sensação de ser seguida não passava. Parei na frente do hospital onde trabalho, ainda com o motor ligado, tentando respirar fundo e entender o que tinha acontecido. Estava coberta de poeira e sangue seco dos arranhões. Um segurança me olhou assustado. Perguntou se eu precisava de ajuda. Tudo o que consegui dizer foi:
Tem gente me procurando. Ele tentou me acalmar e perguntou onde eu tinha estado. Respondi de qualquer jeito, ainda sem conseguir raciocinar direito. Entrei, lavei o rosto e sentei num canto, tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular para ligar para a polícia. Quando finalmente consegui sinal, contei tudo. O encontro, o posto abandonado, as vozes no mato. O atendente pediu para eu ficar no hospital até chegarem. Fiquei ali, imóvel, ouvindo os ruídos do corredor e o som do gerador. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando 2 viaturas chegaram, o alívio foi tão forte que chorei sem controle. Os policiais me ouviram com atenção, mas a expressão deles mudou quando mencionei o nome Leandro da Estrada. Um dos agentes se entreolhou com o outro e perguntou: ele usava um caminhão vermelho, com faixa branca na lateral. Eu confirmei. O silêncio que veio depois foi sufocante. Um deles me explicou meio de lado que já havia ocorrências parecidas na região, envolvendo perfis falsos usados para atrair mulheres em encontros fora da cidade. Disseram que alguns veículos suspeitos apareciam perto de rodovias antigas, sempre com histórias parecidas, e que ninguém nunca tinha conseguido identificar todos os envolvidos. No dia seguinte, fui chamada para dar depoimento formal. Tentei explicar o máximo que lembrava. O som das vozes, o cheiro do diesel, o grito da mulher. Enquanto falava, percebi que um dos policiais evitava olhar para mim. Depois, entendi o motivo. Ele me mostrou uma foto no computador, o mesmo posto onde tudo aconteceu. Só que, segundo eles, aquele lugar estava completamente abandonado havia mais de 10 anos. Disse que ninguém mora lá e que não havia registro de caminhão algum passando por aquela estrada nas últimas semanas. Fiquei sem saber se me chamavam de mentirosa ou se realmente não queriam admitir o que sabiam. Voltei para casa com a cabeça fervendo, sem dormir. Meus pais perceberam que tinha algo errado, mas eu só dizia que estava cansada. Passei o dia inteiro trancada no quarto, tentando me convencer de que tudo tinha acabado. Só que à noite, quando o relógio marcou 11h30, ouvi o som de uma buzina curta do lado de fora. Fui até a janela, tremendo, e vi os faróis de um caminhão parados na esquina da minha rua. A buzina tocou de novo, dessa vez mais longa. Era o mesmo som que ouvi no posto. Eu sabia. Era ele. Fiquei imóvel na janela, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. O caminhão estava parado, silencioso, só com os faróis acesos, iluminando parte da rua de terra. Eu podia jurar que não havia ninguém visível na cabine, mas o cheiro de óleo queimado e gasolina chegou até minha casa. Era como se aquela presença tivesse atravessado as paredes. Por um instante, pensei que estivesse imaginando, mas o som da buzina curta quebrou qualquer dúvida. Minha mente buscava explicações racionais, mas não havia nenhuma. Eu estava diante do mesmo pesadelo que tentei escapar no posto abandonado. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico, e liguei novamente para a polícia, explicando o que via. Enquanto falava, o caminhão começou a se mover lentamente pela rua, sem acelerar, como se estivesse medindo cada passo meu. Um frio intenso percorreu minhas costas e minhas mãos suavam demais para segurar o celular. Na rua silenciosa, só se ouvia o motor engasgando de vez em quando e o vento arrastando folhas secas. Eu sabia que se saísse correndo agora, ele poderia desaparecer antes da polícia chegar. Mas se ficasse parada, podia ser só questão de tempo. O tempo parecia se esticar e cada segundo era uma tortura. Finalmente, ouvi sirenes distantes. O caminhão parou, os faróis se apagaram de repente e eu pude ver 2 viaturas aproximando-se rapidamente. Ele recuou e sumiu na escuridão da estrada que dava para a rodovia. Meu corpo relaxou apenas quando os policiais me cercaram, pedindo calma. Subi na viatura e contei novamente tudo o que tinha acontecido, apontando a direção que ele tinha seguido. Foi só naquele momento que percebi o quanto tinha ficado vulnerável. A sensação de terror ainda estava comigo, grudada na pele.
mesmo sentada em segurança. Nos dias que se seguiram, a polícia reforçou o patrulhamento nas estradas isoladas e encontrou indícios de outras vítimas em locais semelhantes, confirmando que o que eu enfrentei fazia parte de uma rede organizada. Me senti estranhamente culpada por ter me envolvido, mas sabia que não tinha como prever. Cada vez que fechava os olhos, revivia o vulto no posto, os passos no mato e o som da buzina na minha rua. A cidade inteira começou a falar sobre os perfis falsos no aplicativo, mas ninguém podia apagar o medo real que carregava comigo. Era algo que tinha marcado meu corpo e minha mente de forma definitiva. Hoje, quando passo pela rodovia ou vejo postos abandonados, sinto um arrepio que me lembra aquela noite. Sei que muitas pessoas nunca vão entender o que é sentir o perigo se aproximando sem poder correr rápido o suficiente. E ainda que a rede tenha sido desmantelada parcialmente, eu continuo olhando cada mensagem no celular com desconfiança e cada caminhão vermelho que passa com os olhos atentos. Aquela experiência me ensinou que a solidão e a curiosidade podem ser armadilhas perfeitas e que, às vezes, confiar demais pode quase custar caro demais. Se puder apoiar o canal, clica no Valeu Demais ou se torne membro. Sua ajuda faz toda a diferença no nosso trabalho. Agora vamos para a nossa última história. Não sei mais onde exatamente começa essa história. Só sei que a lembrança do cheiro daquele quarto me persegue até hoje. Era um cheiro úmido, quase metálico, como se alguém tivesse deixado ferro molhado num lugar sem ar por dias. Eu lembro de ter acordado com a cabeça girando e a boca completamente seca, deitada numa cama que não era minha. Levei alguns segundos para entender que o teto era estranho, liso demais, com uma câmera bem no canto, piscando uma luz azul. Só aí me dei conta de que algo estava muito errado. A última coisa de que eu lembrava era o vinho. Conheci o Eduardo no Tinder, um cara aparentemente inteligente, articulado, com fotos tiradas em museus e livrarias. Falava sobre arte bizantina e filmes suecos como Quem Respira. A gente conversou por umas 2 semanas antes de marcar de se ver, e eu confesso que me deixei levar por aquele charme todo. Ele não forçava a barra, me ouvia com atenção e fazia piadas inteligentes. Sabe aquele tipo de homem que parece um respiro no meio da mediocridade dos apps? Foi isso que eu achei que ele era. Então, aceitei o convite para o vinho no apartamento dele. Era uma noite de quinta-feira, acho que por volta das 8h30. O prédio ficava no Santo Agostinho, meio escondido numa rua lateral. Tinha portaria, mas daquelas em que o porteiro só aparece quando você chama. Subimos direto e o AP dele era impecável. Livros alinhados por autor, quadros de arte contemporânea nas paredes e uma iluminação suave que deixava tudo com cara de cena montada. Ele serviu um vinho tinto chileno, seco, e colocou um disco antigo para tocar. Tudo calculado, mas eu só percebi isso depois. Na hora, parecia natural. Conversamos sobre ensino, sobre universidades públicas. Ele elogiou meu trabalho como professora e disse que admirava mulheres inteligentes. Aquilo me pegou num ponto fraco, sabe? A gente que vive nesse meio acadêmico costuma ser invisível fora dele. Depois da segunda taça, comecei a me sentir estranha. Não era embriaguez comum, era um peso nos olhos, como se meu corpo tivesse desligando contra a minha vontade. Tentei ficar em pé, mas minhas pernas falharam. Ele apareceu rápido, me segurou pelos ombros e disse algo como: "Calma, tá tudo bem." A última coisa que vi foi o rosto dele ficando borrado. Quando acordei, não estava mais no sofá dele, nem mesmo no mesmo ambiente. Estava deitada numa cama de casal, lençóis brancos, sem janela, com paredes lisas demais. Não tinha relógio, não tinha luz do sol, só uma iluminação branca constante no teto. Meu celular, minha bolsa, tudo tinha sumido. Levantei num pulo. Tonta, tropecei e bati a cabeça na quina da cama. Quando olhei para os cantos do teto, vi 2 câmeras.
uma em cima da porta, outra perto da parede oposta, ambas com a mesma luz azul, piscando devagar. Foi aí que entrei em pânico de verdade. Eu não fazia ideia de onde estava. Comecei a gritar, a bater na porta com força, chutando, esmurrando, usando tudo que tinha. Ninguém respondeu. Fiquei nisso por minutos que pareciam horas, até que minhas mãos começaram a latejar e minha garganta a arder. A porta era pesada, sem maçaneta por dentro. Parecia de aço, mas coberta com uma camada branca que imitava madeira. Voltei para a cama, tremendo. O quarto estava gelado, mas sem nenhuma corrente de ar. Não tinha frestas, nem nada que indicasse para onde ia o ar que eu respirava. E o mais insano, não tinha som, nenhum eco, nenhum barulho vindo de fora. Em algum momento, a luz do teto apagou sozinha e um ponto vermelho acendeu perto da porta. Nisso, uma voz metálica saiu de uma caixa no alto da parede, dizendo meu nome. Fiquei paralisada. A voz era dele, do Eduardo, mas parecia distorcida, como se tivesse sido gravada e passada por um filtro. Ele falou meu nome completo e disse que eu estava participando de um experimento de interações afetivas espontâneas em ambientes controlados. Eu juro, ele usou exatamente essas palavras. Depois falou que as câmeras estavam transmitindo tudo e que eu devia tentar agir normalmente quando ele aparecesse, como se aquilo fosse razoável. Comecei a xingar, a gritar o nome dele, a prometer que ia denunciá-lo, que ele ia pagar por aquilo. Ele respondeu, ainda pela voz na caixa, dizendo que a transmissão já estava ativa e que qualquer reação minha tornava tudo mais interessante para os observadores. Foi quando percebi. Ele não estava só me prendendo ali. Aquilo era algum tipo de espetáculo, um show. Eu senti o chão sumir dos meus pés. A ideia de alguém me assistindo naquele momento, vendo meu desespero como entretenimento, era pior do que qualquer dor. Era uma invasão completa, suja, desumana. Comecei a chorar, mas sem som. Era como se nem eu acreditasse mais em mim mesma. Depois de um tempo, que eu não sei dizer quanto foi, a porta finalmente abriu. Ele entrou com roupa simples, como se fosse só um encontro comum. Camisa de botão, jeans, tênis branco. Trazia uma bandeja com comida e uma garrafa d'água. Eu voei em cima dele, bati com os punhos no peito dele, gritei, tentei empurrar, mas ele não reagiu. Só ficou parado, como se aquilo fosse esperado. Quando me cansei, ele colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama e disse, calmamente, eles gostam quando você reage assim no começo, mas depois você vai ver, tudo melhora. E saiu. A porta se trancou de novo atrás dele. Demorei para comer. Passei horas encarando a comida como se fosse envenenada, mas a fome venceu. Comi devagar, como um bicho assustado. Comecei a notar detalhes que não tinha reparado antes. O quarto tinha pequenas ranhuras nas paredes, como se outras pessoas já tivessem arranhado tudo ali. As câmeras mudavam de ângulo sozinhas, devagar. Não consegui dormir naquela noite, ou pelo menos no que eu achava que era noite. O tempo ali parecia dissolver. Só fiquei sentada na beira da cama, tremendo, tentando não fazer nada interessante demais. Tudo que eu queria era sumir dali, me apagar inteira, só para não dar mais show para ninguém. No que eu acredito ter sido o segundo dia, o som da voz dele voltou. Dessa vez mais nítido, sem aquele filtro metálico. Ele me perguntou se eu tinha dormido bem, como se aquilo fosse uma conversa de casal comum. Não respondi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse que a comunicação era importante. Falava pausado, quase didático, como se estivesse conduzindo uma aula. A cada frase dele, eu sentia as câmeras se moverem, focando em mim. Eu conseguia ouvir o clique interno das lentes, como se o quarto respirasse junto com o meu medo. Na terceira vez que a porta se abriu, ele trouxe um notebook. Colocou na cama, de frente para mim, e mandou eu assistir. O vídeo mostrava o que parecia ser o mesmo quarto, mas com outra mulher.
Ela chorava, tentava esconder o rosto. Ele falava com ela do mesmo jeito que falava comigo, repetindo frases parecidas. Você precisa se adaptar. Eles querem ver naturalidade. O vídeo cortou bruscamente quando ela começou a gritar. Depois disso, tela preta. Eduardo desligou o notebook, olhou para mim e disse: alguns não conseguem permanecer, mas você é diferente. Você entende o conceito. A partir desse momento, tudo mudou dentro de mim. O medo virou uma coisa mais densa, quase física. Eu comecei a estudar o ambiente, como se minha mente acadêmica tentasse achar lógica em algo impossível. Contava os segundos entre as trocas de câmera, testava se o som ecoava, analisava o comportamento dele. Tentei entender o padrão das visitas, o tom da voz. Era como tentar montar uma pesquisa em que o objeto de estudo era meu próprio pavor. E ao mesmo tempo, eu sentia que ele gostava disso. Ele queria me ver raciocinar, lutar, tentar manter alguma razão. No que parecia ser o quarto dia, eu ouvi outro som vindo da parede. Um clique seguido de algo se movendo. Uma pequena abertura surgiu perto do rodapé, e de lá saiu uma folha dobrada. Era uma folha de caderno escrita à mão. Dizia: ele não deixa ninguém sair. Finge que é um projeto, mas é um jogo. Finja aceitar. Espere o erro dele. O papel tremia nas minhas mãos. Eu não sabia se vinha de outra pessoa presa ou se era parte do que ele chamava de experimento. Mas foi a primeira vez que senti uma fagulha de esperança, mesmo que falsa. Decidi fingir. Quando ele voltou, fiz o que ele queria. Falei, perguntei, tentei parecer calma. Ele parecia satisfeito, como um professor orgulhoso de uma aluna disciplinada. Disse que o público estava reagindo bem à minha evolução emocional. Foi nessa hora que percebi. Ele falava de audiência em tempo real. Ou seja, havia pessoas assistindo naquele momento, me vendo ali, achando que era algum tipo de performance artística ou estudo comportamental. Me deu um enjoo profundo, uma vontade de arrancar a pele fora. Mesmo assim, continuei sorrindo para ele, do jeito mais convincente que consegui. As horas seguintes foram um borrão. Eu fingia interesse nas conversas que ele iniciava, respondia com frases curtas, tentando parecer tranquila. Ele começou a me deixar andar pelo quarto, como se aquilo fosse uma concessão. Disse que estava me recompensando pela boa adaptação. Cheguei a agradecer, mesmo com o estômago embrulhado. Era estranho sentir gratidão por uma coisa que só parecia liberdade. A cada movimento, eu percebia as câmeras acompanhando, como olhos grudados em mim. Às vezes, eu virava de repente na esperança de pegar alguém do outro lado. Mas nunca vi nada além da luz azul piscando. Em uma das visitas, ele trouxe outro copo de vinho. O mesmo vinho da primeira noite. Só de olhar, meu corpo inteiro travou. Eu sabia que aquilo era um teste. Ele queria ver se eu lembrava, se eu confiava. Segurei o copo, fingi hesitação e disse: você confia em mim? Ele sorriu satisfeito e respondeu: e a confiança é a base de tudo aqui dentro. Dei um gole pequeno, o suficiente para molhar os lábios. A partir desse gesto, o rosto dele mudou. Ficou mais suave, quase afetivo, como se para ele eu tivesse passado algum tipo de prova invisível. Nos dias seguintes, ele começou a falar mais sobre a tal rede. Contava como as pessoas pagavam caro para assistir às interações reais. Usava essa expressão como se estivesse descrevendo um documentário. Dizia que os espectadores vinham de vários países, que alguns até apostavam quanto tempo levaria para o vínculo emocional acontecer. Eu ouvia tudo tentando manter o olhar neutro, mas por dentro o nojo era insuportável. Não era só o que ele fazia comigo. Era saber que havia gente participando disso, assistindo, achando bonito, normal, excitante talvez. Um teatro de controle e humilhação vendido como arte. Na manhã que eu acho que foi o 6º dia, ouvi um barulho diferente vindo do teto. Era um som seco, como metal raspando. Olhei para cima e percebi que uma das câmeras estava desligada.
A luz azul tinha sumido. Fiquei imóvel. Não sabia se era defeito ou teste. Passaram-se alguns minutos e a porta abriu. Eduardo entrou irritado com um tablet na mão. Começou a mexer nos cabos da parede, resmungando. Eu só observava, tentando parecer indiferente. Quando ele se abaixou para ajustar algo, vi que o cartão de acesso dele estava pendurado no bolso de trás. Aquilo pulsava como uma saída. Esperei o momento certo. Quando ele se virou para pegar uma ferramenta, avancei. Puxei o cartão com força e empurrei ele com o ombro, do jeito mais rápido que consegui. Ele caiu surpreso e eu corri para a porta. Encostei o cartão na trava e ela emitiu um som curto, metálico. Abriu. Saí correndo por um corredor branco, sem janelas, cheio de portas iguais. A sensação era de estar dentro de um labirinto clínico projetado para confundir. Corri sem saber para onde, até que ouvi os alto-falantes soarem de novo. Volta, por favor, você não entende o que está fazendo. Aquela voz gelada ainda me persegue quando lembro. Corri pelo corredor tentando não pensar no barulho dos meus próprios passos, numa mistura de adrenalina e sangue frio que não conhecia em mim. As portas eram fechadas, mas algumas tinham frestas nas quais eu espiava e via sombras se movendo. Quando virei a última esquina, apareci numa sala grande e baixa, cheia de monitores. Era uma parede inteira mostrando quartos, pessoas e ângulos diferentes. No centro havia um sofá e um grupo de cadeiras vazias. Quando eu entrei, luzes se acenderam e um murmurinho veio de alto-falantes. Aplausos e risos controlados, como se fosse um auditório. Antes que eu pudesse processar, a voz dele ecoou atrás de mim, calma como sempre, dizendo que eu tinha sido promovida à atração principal. Virei e vi Eduardo com a expressão de quem perdeu o controle pela primeira vez. Havia pânico nos olhos. Agarrei o tablet que ele deixou cair, toquei numa tela e, por sorte ou por destino, uma opção abriu. Sinal de pânico. Apertei com o polegar tremendo. Em segundos, luzes vermelhas piscaram. Trancas eletrônicas se abriram pelo prédio e portas que eu via como barreiras se tornaram vias. Senti uma onda de alívio tão forte que quase desabei. Em poucos minutos, uma equipe apareceu. Gente que usava uniformes escuros e falava baixo, como quem entrou numa cena já filmada. Eles cercaram a sala e Eduardo tentou fugir, mas um homem o imobilizou com algum tipo de golpe preciso. Vi o rosto dele ficar pálido, não de dor, mas de surpresa. Fui ao encontro dos agentes e contei tudo. As conversas, os vídeos, as transmissões clandestinas. Levaram-me para fora. Pela primeira vez vi o céu de Belo Horizonte e senti o ar real entrando nos pulmões com vontade. Alguém me deu água e deixou eu chorar até secar. Nos dias que se seguiram, fui ouvida por várias equipes. Especialistas vasculharam o apartamento. Encontraram servidores, discos e mensagens que comprovavam uma rede inteira operando em segredo. A imprensa acabou sabendo e a história se espalhou, gerando repulsa e curiosidade. Alguns dos tais espectadores foram identificados e responderam por participação perante a justiça. Os servidores foram bloqueados e as plataformas derrubadas. Quanto a Eduardo, ficou preso e teve uma sequência de audiências que eu acompanhei, berrando todas as verdades que eu tinha. A sensação de justiça não curou tudo, mas trouxe algum sentido ao que vivi. Voltei a dar aulas depois de semanas, mas nada voltou ao que era antes. Fui recebida por alunos que ouviram os boatos, olhares que misturavam pena e assombro. Minha cadeira em sala parecia menor, como se eu tivesse carregado edições de mim mesma. Ainda acordo com a sensação das câmeras, e quando entro em bibliotecas ou bares, fico de olho nas sombras, como se procurasse lentes escondidas. Passei a dividir meu tempo entre o ensino e ajudar vítimas em situações semelhantes, para que ninguém mais fosse moeda de entretenimento. Acertei contas com o medo, mas ele nunca me largou. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje.
Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Bons pesadelos.